Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Aqui não entregamos verdades prontas, entregamos questionamentos que desafiam a realidade como ela nos foi apresentada. Esse é o episódio 7 da nossa jornada baseada no livro Fomos Enganados, volume 2. Bem-vindo ao The Debate. O material de hoje, que a gente extraiu do capítulo 7 de Fomos Enganados, nos coloca de frente com a onipresença do medo na sociedade moderna e o seu papel como ferramenta de governança. E isso nos leva, então, à questão central da nossa análise, a manipulação do medo coletivo, que o texto descreve como uma máquina de controle emocional, é uma estratégia deliberada, orquestrada por uma elite para criar uma humanidade previsível, ou seria um resultado emergente não coordenado de sistemas complexos como mídia, governos, tecnologia, que apenas utilizam o medo para manter a própria estabilidade e poder. Eu vou argumentar que o texto apresenta um caso bem forte para uma arquitetura de controle consciente e intencional. Exato. E eu, por outro lado, vou defender que o fenômeno pode ser interpretado de uma forma mais plausível, como uma consequência sistêmica, sabe? Onde essa coordenação que parece existir não exige necessariamente um plano centralizado por trás. Olha, na minha leitura, o material não deixa muito espaço para ambiguidades. A escolha de palavras é muito deliberada. Ele fala em arquitetos do consenso e arcontes modernos. São termos que implicam um design, uma agência, e não um processo acidental. A tese para mim é que o medo não é só uma emoção que surge. Ele é um instrumento cuja intensidade e duração são, e aqui eu cito, calculadas para gerar submissão. O texto vai além, ele descreve crises globais, como a pandemia, como ensaios gerais. É um termo militar, né? Sugere um teste controlado de mecanismos de obediência. E quando o material aponta para a convergência de investimentos da mesma elite em tecnologia, farmacêuticas, mídia, ele não trata isso como uma coincidência de mercado, mas sim como um alinhamento estratégico para criar um ecossistema programado de controle. O objetivo final é explícito, uma humanidade previsível e administrável. Para mim, a soma de tudo isso descreve um projeto consciente. Entendo. A minha leitura disso é um pouco distinta. O que o texto descreve com essa linguagem forte, de mecanismo orquestrado, pode ser, na verdade, a convergência de interesses de múltiplos atores descentralizados, cada um agindo em seu próprio benefício. Veja bem, a mídia não precisa de uma ordem de um comitê secreto para amplificar o medo. Ela faz isso porque narrativas de urgência e risco simplesmente geram audiência, que é a sua moeda. Governos não precisam de uma conspiração para usar uma crise a fim de expandir seu poder. Essa é uma tendência inerente à própria natureza da autoridade. O que o texto chama de eu programado, essa ideia de uma identidade implantada, pode ser visto como resultado natural do processo de socialização. Todos nós somos moldados pela escola, pela família, pela cultura. Isso por si só não prova uma conspiração unificada por trás. E o tal despertar que o material descreve, talvez seja apenas o amadurecimento do pensamento crítico num mundo saturado de informação, e não a descoberta de um grande plano. Mas aí a gente chega num ponto crucial que a sua visão, para mim, não explica de forma satisfatória: a natureza da coordenação. O que o texto descreve vai além de simples interesses que convergem. Na seção O Mecanismo Final, ele detalha o que chama de triangulação tecnológica, e não é um termo vago. Ele se refere à forma como as big techs, as farmacêuticas e a mídia atuam em conjunto. Uma coleta nossos dados, a outra influencia nossa saúde e a terceira controla a narrativa. É um sistema integrado de influência, sabe? E quando ele menciona o Fórum Econômico Mundial não como um lugar de debate, mas como um palco para anunciar decisões já tomadas nos bastidores, isso sugere uma coordenação explícita, ainda que secreta. A palavra que o texto usa é coreografado. E uma coreografia não emerge do caos, ela é desenhada. A analogia da coreografia é poderosa, eu admito. Mas vamos levar esse argumento às últimas consequências. Sistemas complexos, seja na natureza ou na sociedade, muitas vezes exibem um comportamento que parece coordenado sem ter um coordenador. Pense, sei lá, num formigueiro ou num cardume de peixes.
Não tem um general dando ordens, mas a ação coletiva é perfeitamente sincronizada. Cada indivíduo segue regras simples e a ordem emerge daí. No nosso caso, cada entidade, uma corporação, um governo, age por um interesse racional, maximizar lucro, influência ou controle. A busca por esses objetivos leva a alianças de conveniência e a comportamentos que, vistos de fora, parecem perfeitamente coreografados. O que o texto chama de sussurros nos bastidores não precisa ser um comitê planejando o futuro. Pode ser só uma metáfora para as dinâmicas de poder e os alinhamentos de interesse que acontecem, bom, longe dos olhos do público. Então, a minha pergunta é: por que a gente precisa da hipótese de um plano central quando a auto-organização de sistemas complexos explica o mesmo fenômeno? Sabe, o que me intriga nessa sua visão sistêmica é que ela parece remover a agência humana do topo da pirâmide. Mas, mesmo aceitando a sua analogia do cardume por um momento, ela se quebra quando a gente olha para a psique individual. O material é muito específico ao dizer que medo, culpa e dúvida foram instalados em nós. A pergunta central que ele nos força a fazer é: quem eu seria se nunca tivesse sido programada? Isso pressupõe que existe um eu autêntico que foi suprimido e substituído por uma identidade artificial, implantada de fora. Isso não soa como socialização, soa como uma violação. A palavra instalação é deliberadamente tecnológica, como instalar um software numa máquina. Um cardume não instala comportamento nos peixes, eles já nascem com aquele instinto. O texto sugere uma ação externa e deliberada sobre a nossa mente. Como que seu modelo de sistema emergente explica essa linguagem de engenharia psicológica? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta, na verdade. Mas essa instalação não poderia ser só uma descrição dramática, uma metáfora poderosa para o processo de socialização? Toda cultura programa seus membros. Ela nos ensina o que temer, o que valorizar, quem ser. O que a gente chama de consciência é, em grande parte, a internalização dessas normas. O confronto que o texto descreve pode ser a crise existencial do indivíduo que acorda para a arbitrariedade dessas regras que ele tomou como verdades absolutas. Não se trata necessariamente de uma força externa maliciosa, mas do próprio tecido da cultura que molda a nossa identidade. O eu programado é o eu social. O conflito é a luta atemporal entre o indivíduo e a cultura. A linguagem de instalação, claro, dá um peso dramático a essa luta interna, mas não prova por si só que existe um programador com um plano mestre. O texto descreve um sentimento, uma percepção. Isso não o torna um fato literal. Eu entendo o ponto sobre a metáfora, mas discordo que seja apenas isso. Porque o argumento se torna muito mais concreto quando o texto aborda a instrumentalização de crises. É aqui que a ideia de um plano se torna mais palpável. O texto argumenta que crises são usadas como gatilhos narrativos para justificar a transferência da autonomia do indivíduo para as autoridades protetoras. A narrativa climática, por exemplo, é descrita não como um problema a ser resolvido, mas como a mais eficiente ferramenta transnacional já criada para impor regulações e vigilância globais. A pandemia é chamada de ensaio geral. Isso sugere um cálculo. Não é apenas aproveitar uma oportunidade que surge, é usar a crise de forma calculada para avançar uma agenda de controle. O timing, a narrativa unificada e as soluções propostas que invariavelmente envolvem mais controle centralizado parecem seguir um roteiro. Chamar isso de mero oportunismo sistêmico parece, para mim, uma subestimação da escala do que o texto descreve. Mas esse argumento, para mim, ele não se sustenta, porque ele confunde causa e efeito. É inegável que o poder se beneficia do medo gerado por crises. Governos expandem sua autoridade, corporações vendem soluções, a mídia banha a audiência. Isso é um fato. No entanto, o texto descreve um efeito e não prova uma causa planejada. Uma pandemia ou uma mudança climática, elas geram medo real, baseado em ameaças que as pessoas percebem. As instituições reagem a esse medo. O fato de que as soluções que elas propõem frequentemente aumentam seu próprio controle pode ser apenas um oportunismo inerente à estrutura do poder, em vez de uma prova de que a crise foi fabricada para esse fim. A distinção é fundamental.
Uma coisa é você aproveitar uma tempestade para vender mais guarda-chuvas, outra, completamente diferente, é você ter criado a tempestade com esse propósito. O texto nos mostra com clareza o primeiro cenário. Ele apenas insinua o segundo sem provas concretas. Mas a prova está no padrão, na repetição do método. Não é uma crise, é uma sucessão de crises. E cada uma delas empurra a janela de Overton, do que é aceitável em termos de controle. O texto sugere que não estamos lidando com atores independentes, que, por sorte, sempre reagem da mesma forma. Nós estamos vendo a aplicação de um manual. Se fosse apenas oportunismo descentralizado, a gente esperaria respostas mais caóticas, mais variadas, de diferentes centros de poder. Mas, em vez disso, o texto aponta para uma notável sincronia global na mensagem e nas políticas, algo que sugere, no mínimo, uma coordenação prévia de estratégias. Não é cada um vendendo seu guarda-chuva. É como se todos tivessem recebido o mesmo memorando sobre qual guarda-chuva vender e quando começar a prever chuva. Essa sincronia é, de fato, o ponto mais forte do seu argumento. Mas, ainda assim, existem explicações alternativas. Em um mundo hiperconectado, as ideias e os interesses se propagam quase que instantaneamente. Organizações internacionais, think tanks, grandes corporações, a academia. Tudo isso cria um ambiente onde certas soluções se tornam o consenso da elite global. Uma vez que uma ideia como, passaporte digitais ou moeda digital de banco central é adotada nesses círculos, ela se espalha rapidamente porque todos os atores estão bebendo da mesma fonte intelectual e respondendo aos mesmos incentivos. Isso cria uma sincronia que parece uma conspiração, mas pode ser apenas o resultado de uma cultura de elite altamente homogênea. É menos uma sala de reuniões secreta e mais uma câmara de eco global. A questão permanece. É um plano orquestrado ou é uma perigosa convergência de pensamento de grupo? O texto nos faz sentir que é a primeira opção, mas ele não descarta a segunda. No fim das contas, o que o material me mostra é que a convergência de fatores, a engenharia psicológica, a coordenação econômica e a instrumentalização tecnológica aponta para uma arquitetura de controle intencional. A linguagem do texto, com termos como cálculo, engenharia, alinhamento estratégico, coreografia, ela não descreve um acidente ou uma consequência não intencional, ela descreve um projeto. O medo coletivo é apresentado como a moeda principal desse sistema, o combustível que move a máquina de controle emocional usada para garantir uma humanidade que seja dócil, previsível e, acima de tudo, administrável. A precisão dos mecanismos que o texto detalha torna difícil para mim acreditar que tudo seja apenas o resultado caótico de interesses descentralizados. E eu mantenho a minha posição de que, embora os fenômenos que o texto descreve, a perda de autonomia, a onipresença do medo, essa sensação de sermos programados sejam partes inegáveis da experiência contemporânea, eles podem ser lidos de outra forma. São, talvez, os resultados emergentes de sistemas de poder complexos e descentralizados. Cada ator, buscando seus próprios interesses de forma racional, contribui para um efeito agregado de controle que parece orquestrado por uma mão invisível, mas não necessariamente é. O texto descreve brilhantemente a sensação de se estar preso dentro dessa máquina, mas a questão de quem é o arquiteto, ou mesmo se existe um, permanece, na minha visão, em aberto. Sim, ambas as perspectivas, extraídas do mesmo material, revelam a profundidade e a urgência do tema. O texto nos desafia a olhar para dentro e questionar a origem das nossas emoções mais básicas e a olhar para fora e questionar a verdadeira natureza do poder que molda o nosso mundo. Exatamente. Em última análise, o material nos força a perguntar se estamos vivendo em uma gaiola meticulosamente projetada ou simplesmente em um sistema caótico no qual nós mesmos nos aprisionamos. A resposta determina se a nossa luta é contra um titereiro ou contra os próprios fios. A análise aprofundada do material é essencial para quem busca compreender essas forças. Se esse episódio despertou questionamentos em você,
Saiba que essa jornada continua no livro Fomos Enganados, volume 2, disponível na amazon.com.br. E lembre-se, de segunda a sexta-feira temos episódios todos os dias ao meio-dia, aqui no Consciência Atual Podcast. Siga o podcast, compartilhe este episódio e continue questionando a realidade. E não se esqueça de participar da enquete logo abaixo e deixar a sua opinião. Até amanhã, no próximo episódio ao meio-dia.